Bom dia, acadêmicos. Estamos aqui nessa posição diferenciada, vocês estão vivenciando esse momento do coronavírus, mas nós precisamos dessas aulinhas e esse recurso virtual vai nos possibilitar em transmitir a vocês esse conteúdo tão importante que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que um dia já foi chamado de LIC, hoje é LINDB. No início, as pessoas tratavam essa lei como se fosse a Lei de Introdução ao Código Civil. Ela está ali como um apêndice, abertura do Código Civil, mas ela é aplicada enquanto parâmetros com a sua principiologia regente para todos os ramos do direito brasileiro. Então lá nós vamos ter regras principiológicas, por exemplo, para o direito civil, processo civil, penal, processo penal, direito tributário, todos os ramos serão contemplados ali. Lá nós vamos entender como nasce uma lei, quais são as suas fases, etapas, o que é um vacatio legis. Nós vamos compreender esse princípio da estabilidade ou segurança jurídica, de que uma lei, só por exceção, vai poder retroagir, voltar no tempo, porque a regra é assegurar, é trazer a segurança jurídica segundo o que nós encontramos lá no artigo 5º da Constituição Federal, que nos fala de que devemos sim proteger o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Mas haveremos de ter exceção nesse particular, porque a lei penal, por exemplo, poderá retroagir para beneficiar o infrator. E de modo especial nós vamos encontrar essa regra também aplicada analogicamente em relação ao direito tributário, enfim, em toda e qualquer legislação que traga alguma forma de coerção, de punibilidade às pessoas. Mas nesta lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós vamos encontrar também as formas de suprir, a falta de lei, de normativa para as questões a serem decididas. Havendo omissão, portanto, nós vamos ter que, pela ordem, e essa ordem deve ser cumprida inexoravelmente, utilizar a analogia, os costumes e princípios gerais do direito. Mas nós vamos observar que, se formos utilizar essas regras de suprir a omissão ou a falta de norma, a analogia em relação ao Código Penal só em bona parte, jamais em mala parte. Buscar analogia para prejudicar o direito penal, jamais poderemos utilizar. E, além disso, vamos ter aí também nessa lei de introdução às normas do direito brasileiro a hermenêutica, ou seja, a forma de interpretação das normas, que poderemos ter a interpretação autêntica, literal, mas poderemos ter a interpretação teológica ou teleológica, a histórica e sistemática. Então, são formas que nós vamos conhecer de interpretação da lei no ramo do direito que nós estamos trabalhando. Além disso, nós vamos ver a vigência da lei no tempo e no espaço. Conhecer que a lei tem a sua aplicação numa circunscrição territorial delimitada. A lei municipal para o município, a lei estadual para o estado, mas a lei federal em todo o âmbito federal, mas poderão ter extensão para situações que envolvam brasileiros fora do seu território. E aí vocês vão compreender e lembrar que esta lei federal, quando ela tiver aplicação extensiva para situações envolvendo brasileiro fora do seu território, o vacatio legis dela terá de ser no mínimo de 90 dias. E essa lei federal, quando tiver aplicação apenas dentro do nosso território, para as circunstâncias ocorridas aqui, o vacatio dela será de 45 dias. Há essa disciplina na lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas nós vamos conhecer exceções, que esse vacatio legis pode ser bem maior, quando a mudança é substancial, como vimos do atual Código Civil de 2002, que teve vigência a partir de 11 de janeiro de 2003, em que o vacatio legis dele foi de 1 ano. Deveria ser 45 dias ou até 90 dias, e vamos colocar assim como está lá no código, na lei de introdução, de 3 meses. E por que nós vamos encontrar, em vez de 90 dias, 3 meses? Porque nós vamos definir que
Há meses de 28 dias, outros de 30 até de 31 dias. Então a legislação preferiu nominar, ao invés de 90 dias, 3 meses. Há muitas circunstâncias envolvendo brasileiro fora do Brasil, como, por exemplo, eles buscam a embaixada brasileira, eles buscam, além da embaixada brasileira, outros órgãos e repartições como o consulado brasileiro para fazer registro de nascimento, casamento, óbito, sucessão estrangeira. Aqui nessa lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós vamos encontrar o primeiro momento de regulamentação da sucessão estrangeira. Essa lei nasceu em 1942, bem antes da Constituição Federal, de 5 de outubro de 88, e ela, pela primeira vez, contemplou a figura da sucessão estrangeira, dizendo que toda vez que houver abertura da sucessão estrangeira envolvendo estrangeiro que tinha domicílio no Brasil, que tinha patrimônio aqui, que deixou herdeiros ou sucessores por aqui, cônjuge, seria aplicada a lei brasileira, para uma questão ocorrida lá fora. Mas criou uma exceção, uma vírgula, dizendo sempre que não lhe fosse mais favorável a lei pessoal de cujos. A gente lembra sempre essa situação do ex-piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, que morreu no circuito de Imola, na Itália. Ayrton Senna, brasileiro, com diversos patrimônios, o patrimônio dele, bens e patrimônios situados nesse país, a família dele poderia ter optado por fazer a sucessão estrangeira lá no circuito de Imola, na Itália, em Imola, na Itália. Mas a irmã dele, com Leonardo Senna, com o pai Milton Senna, a Viviane Senna, preferiram fazer a sucessão dele, toda a abertura da sucessão aqui no Brasil. Ainda que fosse mais favorável à lei pessoal lá do decúdio, ou seja, onde houve o óbito e a abertura do óbito, que foi em Imola, na Itália. Por exemplo, no Brasil, todos nós sabemos que tem um imposto causa-mortes em TCND de 4%. Lá fora, na Europa, costumeiramente, esse imposto é bem mais suave, 1%. A família poderia ter optado por ter feito por lá. Então, essa regra de sucessão estrangeira, a gente vê que a vigência da lei federal, que pode ser civil, penal, processual, no espaço, ela pode ir além do território brasileiro, para contemplar situações envolvendo interesse de patrimônio situado no Brasil, de brasileiros que estão lá fora, casando, divorciando, fazendo registro de nascimento, registro de óbito e abertura de sucessões, como os senhores estão vendo. Hoje nós estamos num mundo globalizado, com fronteiras mais flexibilizadas, onde a maioria das pessoas estão entrando e saindo para trabalho, para compra e aquisições. E é preciso, então, ter esse regramento flexibilizado da vigência da lei do espaço, que não ficará circunscrita apenas ao território brasileiro. Ela poderá ir, em algumas circunstâncias, além do seu próprio território. E, de outro lado, essa lei de introdução às normas do direito brasileiro também analisa a vigência da lei federal no tempo. No tempo, ou seja, ela terá um período de duração. A regra que nós vamos entender é que a lei federal terá duração enquanto ela não for revogada. Então nós não vamos entender jamais que existe esse fenômeno do desuso. Há uma lei que por muito tempo não está sendo utilizada e ela, portanto, seria considerada revogada automaticamente pelo desuso. Essa figura não existe na legislação brasileira. Cito a título de ilustração para os senhores, o Brasil viveu um período diferenciado no governo Sarney e nós tínhamos portarias da SUNAP regulamentando a venda de produtos, valor, preço, e essas portarias não foram revogadas até hoje. Então, porque elas não estão sendo utilizadas desde os anos 80, isso não significa dizer que pelo desuso elas foram automaticamente revogadas. É preciso que venha uma lei e as revogue no todo ou em parte. E esse aspecto é muito importante porque a lei de introdução ao direito brasileiro trata essa diferenciação do que seria abrogação e derrogação. A abrogação é a revogação total da lei anterior. E a derrogação, que é essa expressão mais forte, genérica, é a revogação parcial.
às vezes temos uma lei agora de 2020 que revoga uma lei de 2019, mas ela só revoga um artigo, uma linha da lei de 2019. Nesse caso, então, ocorreu um fenômeno chamado revogação, o parcial, que nós vamos entender por derrogação. No entanto, se essa lei de 2020 revogasse uma lei de 2018 totalmente, o fenômeno seria reconhecido por abrogação, ou seja, revogação total. Aí na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, que recebeu esse nome em 2010, porque nós caminhávamos toda a vida com a lei de introdução ao Código Civil de 1942, que era conhecida por LIC, né? Ela teve essa alteração em 2010. O legislador entendeu, portanto, que estas normas são aplicadas, essas regras principiológicas, são aplicadas a todos os ramos do direito brasileiro. E a partir de 2010, o que nós conhecíamos por Lei de Introdução ao Código Civil passou a chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. Então, elas trazem também outro parâmetro muito importante, além da abrogação, derrogação, que é o fenômeno da repristinação. A repristinação vem aí como se fosse proibida, mas nós precisamos entender que a doutrina e a jurisprudência nos lecionam e nos ensinam muito no direito. O fenômeno da repristinação seria fazer revigorar uma lei que não mais existe quando se saiu do mundo jurídico aquela lei que tinha revogado a lei que agora está sendo repristinada. Vamos a um exemplo, citando 3 leis. Uma lei de 2010, uma lei de 2015 e uma lei de 2020. A primeira lei de 2010 foi revogada totalmente, ou seja, abrogada pela lei de 2015. E veio a lei de 2020 e revogou a lei de 2015. E ao fazer isso, ela trouxe em seu bojo, em seu corpo, dizendo que ao revogar totalmente a lei de 2015, aquela primeira lei de 2010, que havia sido revogada pela lei de 2015, está totalmente revigorada. Então, este fenômeno da repristinação poderá existir desde que a lei nova, atual, repristinadora, traga isso em seu corpo. Isso não pode ser interpretado de forma analógica ou por qualquer questão interpretativa que queiram dar. Só acontecerá esse fenômeno da repristinação quando a lei nova atual dizer que, ao revogar uma lei anterior, a antepenúltima lei estará repristinada em todo o seu conteúdo. Se houver esse fenômeno, aí sim aplicaremos o fenômeno da repristinação. Muito bem, mas ainda nesse universo de criação, fase e etapas da lei, trazida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós temos um fenômeno chamado ultraatividade. Ultragir a lei é fazer revigorar uma lei que nós conhecemos por temporária. Algumas leis são temporárias, vieram para a vigência só por um período de tempo de 15, 30 dias, para um fenômeno circunstancial. Isso seria muito comum, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo de coronavírus, algumas leis que são extremamente temporárias, que vão valer por 20, 30, 40 dias. E essas leis temporárias, às vezes, não terminaram sendo aplicadas em favor de determinadas pessoas que estavam isoladas, doentes, e que por um motivo muito justo não foram beneficiadas por esse teor dessa lei. Como, por exemplo, o momento de suspensão de uma lei tributária, como, por exemplo, o momento de suspensão de uma lei municipal em relação ao IPTU. Mas aí, passado o período de vigência dessa lei temporária, eles poderão requerer, e quem criou e aplicou essa lei poderá contemplá-las havendo um motivo justo. O fenômeno disso chama-se ultratividade. A gente conhece esse fenômeno ligado diretamente à lei penal, mas a gente sabe que ele pode ser estendido e aplicado a outros ramos do direito, como tributário, como qualquer outra lei que traga qualquer outra coerção. A gente falou aqui durante muito tempo sobre um fenômeno chamado vacatio legis. A lei nasce com fases e etapas bem definidas que estão aí nessa lei de introdução às normas do direito brasileiro. A primeira fase dela chama-se
iniciativa.